E rapidamente ela corre em direção do Prota, porém o Prota ouve passos e rapidamente se vira, e imediatamente agarra a mão da mulher, e enquanto segura a mão dela o Prota, chega à conclusão de que, essa mulher é uma amadora, e é certo que ela não tem conexão alguma com anexos. E desesperada a moça diz, mas como você descobriu? Você tem olhos nas costas? Não pode ser, lá se vai o meu dinheiro. E enquanto o Prota se questiona de que dinheiro ela está falando, rapidamente um homem de capacete aparece para macetar o Prota, porém ele se surpreende, pois o Prota se desvia ao mesmo tempo para o ataque com seu punho esquerdo. A moça vendo isso fica surpresa, mas imediatamente o Prota pega o taco e maceta o macetador, e após ele cair no chão, o Prota se volta para a menina e, enquanto faz uma cara de poucos amigos, ele diz, explique-se. A menina, apesar de estar assustada, decide coopera, e imediatamente ela mostra a recompensa que puseram nele, e logo em seguida ela diz, me perdoe, eu só fiz isso, porque, colocaram uma recompensa, enorme, por você no site de brincadeiras ilícitas. E em pensamento o Prota diz, recompensa num site de brincadeiras ilícitas, né? E não, esperai, isso pode ter sido feito pelo Choi Tae-soo. Porém, rapidamente várias pessoas jeitam que acharam o Park An-jun, e imediatamente saem correndo, e o pessoal enquanto corre um deles diz, puxa vida eu estou rico, e outro fala, que maravilha por essa grana, eu seria capaz de vender até a minha sogra, e após olhar para eles o Prota chega à conclusão que eles, são todos civis. E mudando de local, aonde o Choi Tae-soo se esconde, o de óculos imediatamente diz. Tá geral tentando mandar ele de arrasta pra cima. Esse povo é doido. Sinceramente, eu tava preocupado se o povo aceitaria esses incentivos, mas vendo quão loucos, por dinheiro eles são, chega a me assustar. Mas, Choi Tae-soo, eu tenho que dizer, com essa quantia que você colocou na cabeça dele, é capaz de você falir por conta disso. Choi Tae-soo, após ouvir isso, diz, relaxa, vai ter consequências, mas não é pra tanto, e ainda falando, Tae-soo, diz, com tantas formas de ganhar a vida, sabe por que escolhi as brincadeiras ilícitas? Foi por um motivo. Transformar os agressivos em cãezinhos comportados. Vou te dar um exemplo. Digamos, que você entregue 2 bilhões ao presidente para mandar alguém de arrasta pra cima, você acha que ele vai fazer isso? Claro que não, na verdade, ele vai te olhar com desprezo. Mas e se a pessoa a quem oferecermos o dinheiro, for uma falida e vidrada em brincadeiras ilícitas? Para elas 2 bilhões vale mais que as suas próprias vidas. E essa ganância os enlouquece e os transforma em animais, ou seja ficam obedientes. E após Choi Tae-soo dizer isso, rapidamente vemos várias pessoas avançando no Prota, porém An-jun imediatamente atinge o primeiro, e enquanto o infeliz cai, o Prota percebe uma criança naquele meio, com uma chave de fenda. E imediatamente o pentelho avança, e tenta pegar o Prota, mas novamente An-jun desvia, e enquanto olha para trás ele percebe um acidente, e dentro do carro 2 pessoas discutem dizendo que o carro não passará por ali, mas imediatamente um homem com um pano na cabeça sai, da parte de cima, e enquanto ele segura uma tramontina, ele abriu o maior sorriso, mas sem perder tempo o Prota rapidamente, salta e com um objeto em suas mãos ele se prepara para amaciar o rapaz, e após ele o selar dentro do carro, ele imediatamente recebe uma ligação do Jun-woo, perguntando se ele ainda não bateu as botas, e enquanto os mercenários avançam, Jun-woo diz, ficou sabendo de tudo que tá rolando, e ainda diz, que ele mandou reforços para o Prota. An-jun, porém diz, que não precisa, ele sabe se virar, e enquanto ele faz vários figurantes voar, e enquanto ele faz uma cara de irritado, o Prota diz, em relação à localização do Choi Tae-soo, deixe isso comigo, agora eu preciso ir falou, e após o Prota desligar a ligação na cara do Jun-woo, ele demonstra não estar feliz, e respirando fundo ele, imediatamente ele chama o líder do time que ele criou, e enquanto faz uma cara de irritado ele diz, chame a equipe. Já o Prota enquanto põe juízo em algumas pessoas, ele nota um pobre coitado se aproximando, e enquanto se rasteja ele diz, jovenzinho, minha filha está doente, e se eu fingir te acerta, você faria isso por mim, quer dizer, por ela. O Prota comovido com essas palavras ele imediatamente o responde, com uma pesada, e logo em seguida o Prota decide sair dali, pulando, e enquanto ele se segura, ele imediatamente pula, um pouco afastado da multidão, e enquanto corre um homem tenta o acerta, porém o Prota facilmente desvia,
e rapidamente ele vê um local aberto, e enquanto ele se apressa para entrar, um homem observar, e rapidamente ele fala com outra pessoa dizendo, o alvo passou por mim, e após dizer isso, rapidamente a passagem é fechada, o prota imediatamente fica surpreso, e rapidamente alguém o chama dizendo, para que essa pressa? E imediatamente podemos ver um monte de gente ali, e o homem que está na frente deles diz, por que não para um pouco e brinca com a gente? E enquanto ele olha para as tramontinas, ele chega à conclusão que todos aqueles civis de antes eram apenas distração, e em pensamento ele afirma que todos ali neste local, são da Nexus, e enquanto ele faz uma cara de doido ele diz, com todo prazer amiguinhos. E sem perder tempo o prota imediatamente, dá uma amaciada na barriga do primeiro, e logo em seguida uma amaciada na cara, e enquanto o prota o segura, ele rapidamente percebe que os outros estão avançando, então o prota imediatamente usa esse cara de apoio e sobe, e enquanto ele se segura, e rapidamente se balança para frente atingido dois de uma só vez. Um deles, fica espantado com tudo que o prota acabou de fazer, rapidamente o prota avança para cima dele, deixando assim ele achatado, e olhando para frente, o prota percebe que ainda falta muito para acabar. Porém os figurantes, apesar de serem muitos, eles ficam assustados, e eles chegam à conclusão que o prota não é humano, e ainda olhando para ele, um deles diz, o monstro levantou, o prota porém antes de avançar, ele ouviu seu celular tocar, e Junvou imediatamente diz, Park Anjun, encontrei Choi Taezu, e após ouvir isso, o prota, diz, estou a caminho. E percebendo que o prota está se aproximando eles começam a gritar, e um deles diz, não se aproxime, e então o prota dá uma pisada no chão, os figurantes imediatamente, começam a se cagar de medo, e um deles enquanto tenta fugir, diz, ele deve estar cansado, mandem ele de arrasta para cima, enquanto o outro diz, sai, maluco, tu desencosta, porém o prota dá o segundo passo, fazendo assim muitos deles gritarem e caírem no chão, porém o prota resolve deixá-los escaparem desta vez, e com o telefone na mão, ele diz, ao Junvou. Não vai demorar muito, e ele diz isso enquanto olha para a câmera, e logo mais é possível ver que quem está assistindo a tudo isso foi o Choi Taezu. O de óculos então diz, você viu aquela cara, Choi Taezu, porém abre um sorriso e em seguida diz, sim, uma cara péssima, mas tudo isso é só o começo, afinal tem coisa pior pela frente, pois os monstros de verdade ainda estão vindo. O de óculos então, fala, bem, esse é o fim da lenda de Park Anjun, mas enfim, vamos para o próximo alvo, e enquanto olha para o Choi Taezu, o de óculos novamente fala, que tal o Junvou, afinal, já ficou claro que o poder e dinheiro importam muito mais do que ser bom de briga. Choi Taezu, ouvindo isso fica surpreso, e logo em seguida abre um imenso sorriso, e o reconhece dizendo, meu parabéns, você é esperto hein? E enquanto põe a mão no ombro do de óculos ele diz, promovido, aumentarei seu salário em 500, o de óculos ouvindo isso fala, adorei fazer negócio com você, mas enfim, continuemos, vejamos. E após clicar na tecla, imediatamente nos monitores aparece o Junvou. Choi Taezu ao ver isso diz, nossa você já tinha preparado tudo? E por isso que eu gosto de você, e enquanto abre um sorriso, o de óculos diz, não, eu não preparei isso só aconteceu porque. Choi Taezu, porém fica sem entender nada, e imediatamente ele ouve, te achei ratinho infeliz. Choi Taezu então, dica com a maior cara de bunda, mas após isso, Junvou começa a dar risada, sem parar, e ouvindo isso, Taezu, entra em desespero, e manda o de óculos, desliga tudo, porém ele responde que impossível, pois, Junvou, acabou dominando o servidor. Então Junvou, imediatamente diz, é inútil, sua segurança estava pior que o site do governo, e ainda fazendo uma cara de maluco, Junvou, diz, você cometeu um erro gigantesco, e como vocês me pegaram desprevenido antes agora é a minha vez, e imediatamente nos podemos ver uma equipe enorme, em vários computadores, trabalhando, e após aperta uma tecla, Junvou, diz, que pagará com a mesma moeda, e rapidamente podemos ver vários monitores mostrando a recompensa do prota, e uma do Junvou também. E enquanto faz uma cara de satisfação Junvou diz, para eles tentaram não irem de arrasta para cima, Choi Taezu, então fica desconfortável, e chama o Junvou de infeliz. Já o prota, enquanto amacia os figurantes, vários deles notam uma coisa, a de que, a recompensa mudou, do prota para o Choi Taezu,
e rapidamente eles se deslocam para onde Choi Tae-soo está. O prota, vendo isso, não demonstra muita reação, já Choi Tae-soo grita e entra em desespero, e antes dele pensar numa rota de fuga, ele ouve várias pessoas o chamando para brincar lá fora, e sem acreditar ele diz: eles viraram a casaca também? Tae-soo então diz ao de óculos para pegar a grana, pois eles estão de saída, e após pegar a grana, os dois saem em disparada, porém para infelicidade deles, um figurante acha eles, e imediatamente grita a localização deles. Para os outros, Tae-soo, percebendo isso, imediatamente se aborrece. Mas logo em seguida, em pensamento ele diz: precisamos fugir com vida, e não posso deixar descobrirem meu dinheiro ilícito. Mas não importa, afinal eu só preciso recriar o site, e conseguir novos fantoches, e então vou me reerguer. Porém, após dizer isso, Choi Tae-soo toma um susto, pois ele vê o de óculos voando em sua direção, e após ser derrubado, ele toma um susto ao ouvir uma voz, e ao olhar bem, ele percebe que o prota está diante dele, e demonstrando estar muito irritado, ele diz: "Pra que a pressa?" Choi Tae-soo fica imóvel, e em pensamento ele diz essa voz grave, e imediatamente ele começa a tremer, mas logo em seguida ele sente fisgada no peito, e novamente em pensamento ele diz: "O meu coração?" Porém Choi Tae-soo, mesmo tremendo diante do prota, ele toma coragem e diz: "Perai, se você fizer isso, não terá qualquer lugar seguro para você, pois vão te caçar. Eu sou muito amado, afinal, só preciso fazer umas ligações, e sua vida será destruída." Porém galera, o prota imediatamente dá uma voadora linda, fazendo assim Choi Tae-soo voar alguns metros, e em resposta ao que Choi Tae-soo tinha falado antes, Anjun diz: "Pode ser, mas deixa eu te amaciar primeiro", e rapidamente o prota tenta desferir um golpe, mas Choi Tae-soo rapidamente corre, e enquanto ele abre o bocão ele começa a gritar de desespero, porém o prota o pega pelos cabelos, e lança no chão, e desesperada, ela começa a dizer: "Você vai se arrepender, eu vou acabar com a sua vida. Quer saber? Beleza, me macetar pode te acalmar, mas seu pai não sentiria vergonha de você, um homem adulto, saindo na rua amaciando e macetando pessoas, essa vergonha manchar a sua vida para sempre." Porém Anjun rapidamente dá uma amaciada com o pé no Tae-soo, e enquanto ele cospe ketchup e alguns dentes que ele não dará falta, ele em pensamento fala: "Não pode ser, isso dói muito, ameaças não funcionam com esse bundão, já sei. E dinheiro?" E olhando para o prota, Tae-soo diz: "Pera, quanto o Junvoo tá te pagando? Eu pago mais." Mas novamente, Tae-soo é amaciado, e depois dele receber uma sequência de macetada, ele chega à conclusão que ele ofereceu pouco ao Anjun, e gritando ele diz: "Espera, eu pago o triplo." E novamente ele recebe uma amaciada na cara, e ainda no chão, o prota decide aplicar uma massagem no Tae-soo com seu pé. E enquanto ele morde o lábio, ele rapidamente se rasteja, em alta velocidade, ao mesmo tempo que grita: "Para, por favor." E após ele chegar na mala com o dinheiro ele fala: "Anjun, pensa com a cabeça não os punhos, afinal, que merda, e você, um monstro? Pense nos prós e contras." E ao mesmo tempo ele lança várias notas na cara do prota, e novamente falando diz: "Anjun, você não é o exterminador do futuro, pense bem." E após ele dizer isso, o prota fica extremamente irritado. E vendo essa cena ele continua dizendo: "Pera, não se irrite, eu só quero dizer, por favor não me mande de arrasta pra cima, eu imploro, pare por favor." E inesperadamente o prota para, e enquanto o encarava, ele diz: "Puxa, eu queria te macetar mais um pouco." Choi Tae-soo então diz: "O que? Você vai me poupar?" Anjun porém apenas o olha de lado, e diz: "Eu tô fora." E enquanto o prota sair, Choi Tae-soo toma um susto, pois a galerinha de antes finalmente o acha, e enquanto correm um deles gritava: "Achei o bundão, peguem ele, vem pro papai graninha linda." E ainda com a cara amassada, ele grita para todos ouvirem: "Vocês são devedores, porque não estão trabalhando, vocês precisam me parar." E antes dele terminar, imediatamente Tae-soo recebe uma amaciada na cara, ao mesmo tempo que um deles diz: "Cala a matraca infeliz." E enquanto faz uma cara medonha, ele diz: "Agora que a recompensa é sobre sua cabeça, as dúvidas se tornarão nulas."
E a única moeda que te pagaremos é a macetagem. E enquanto ele falava isso, Choi Tae-su imediatamente é amaciado gentilmente na barriga, logo em seguida os outros. Vendo isso eles também começam a participar da brincadeira, e ainda no chão, Tae-su, então decide se manter firme mordendo os lábios para não chorar, porém no fim, dor continua sendo dor. E imediatamente a recompensa do Choi Tae-su, e eliminada do site. Passado um tempo, no prédio do loirinho, vemos ele o advogado, e falando ele diz, Choi Tae-su levará 14 semanas para se recuperar. Assim que for liberado do hospital, lidaremos com os procedimentos legais. Assim como o senhor disse, há contas secundárias, e todos que o ajudaram, foram suspensos. Ouvindo isso, Jun-woo diz, obrigado, você fez um bom trabalho, graças a você, o Kim Cheol-su deve estar irritado. Após dizer isso, nós somos rapidamente levados ao hospital. E rapidamente podemos ver Choi Tae-su no seu quarto, e um homem segurando um cesto com frutas, e enquanto se aproxima ele rapidamente, deixa as maçãs sobre a mesa, e imediatamente podemos ver ele, Cheol-su, o número 1 da Nexus. E vendo Tae-su descansar, rapidamente Cheol-su, diz, nossa você tá machucado mesmo. E após abrir o olho, ele fala, Cheol-su, você veio? Muito obrigado, eu tô melhor, e bem, eu quebrei os ossos, tô meio desgastado, mas não tão ruim, Cheol-su, enquanto abre um sorriso, ele diz, eu fico feliz ouvindo isso, e enquanto põe a mão sobre a do Choi Tae-su, Cheol-su diz, Tae-su, eu só quero saber uma coisa, cadê minha grana? Choi Tae-su, imediatamente fica nervoso, e diz, o que, sua grana, olha me desculpa, isso tudo foi um equívoco. E tranquilamente, Cheol-su, aperta o punho do Choi Tae-su, e enquanto Choi Tae-su grita, e Cheol-su, imediatamente fala, pelo que está se desculpando? É só não desistir não é? Afinal, você precisa devolver meu money.